Maria. Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha e o nosso programa conta com a técnica de Marcelo Cabala. A produção de hoje é do Bernardo Abad. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Estamos ao vivo na Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pelas redes sociais do Diário de Santa Maria. Estamos aí em vídeo no Facebook do jornal, também no canal do YouTube, e você pode nos acompanhar também pela TV Diário. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1987. Vamos aos fatos do mundo. Ayrton Senna vence o GP de Mônaco da Fórmula 1. É a primeira vitória de um piloto brasileiro em Mônaco. É lançado o Windows 2.0, o segundo da série famosos sistemas operativos desenvolvidos pela Microsoft. No Brasil, a Unesco declara a cidade de Brasília como um patrimônio cultural da humanidade. Este é o ano da estreia do programa A Praça é Nossa, no SBT. Em Santa Maria, o Santuário da Medianeira é elevado à Basílica. Este é o ano do falecimento de Carlos Drummond de Andrade, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Neste ano nasceram César Cielo, nadador olímpico, e Lionel Messi, jogador de futebol argentino, e também a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. E quem mais? No dia 29 de setembro de 1987, nasceu a nossa convidada de hoje, Larissa Dornelles. Lari, seja muito bem-vinda ao DNA. Olá, obrigada pelo convite. Nossa, estou muito feliz de estar aqui. A gente que está feliz com a tua presença. Eu, particularmente, que te acompanho bastante nas redes sociais, estou bem curiosa para escutar tu contar um pouco da tua vida. A gente fez um pequeno resumo, mas aí depois a gente conversa sobre. Vamos lá. A Larissa é bacharel em terapia ocupacional, empreendedora, mãe atípica, blogueira na AME, Amigos Múltiplos da Esclerose, e na CDD, Crônicos do Dia a Dia. Criadora da Pano Estilo, rede social onde, além de comercializar seu trabalho, também relata a vida com esclerose múltipla e a vida do seu filho Otto, que foi diagnosticado com autismo. Lari, aqui a gente volta um pouco no tempo para conhecer um pouco mais da tua história. Eu queria te perguntar sobre a tua infância. Aonde que tu nasceu? Tu é aqui de Santa Maria? Em que bairro tu nasceu? Eu sou aqui de Santa Maria, eu nasci no Caso de Saúde, mas eu morei muito tempo no bairro Patronato, que é onde meus pais moram até hoje. E a minha infância foi uma infância muito boa, assim, eu digo longe de telas, porque naquela época nem tinha, né? Mas assim, era correr, subir em árvore, roubar fruta dos vizinhos, aquela coisa assim, boa de morar num bairro, assim, né? A rua não tinha muito movimento, então ficava até tarde com os amigos. Foi uma infância muito, muito proveitosa, assim, com os vizinhos. Meus irmãos eram mais velhos que eu, assim, então a gente não chegava a brincar muito junto, era mais aquela cuidado. As não eram compatíveis. Isso, a minha irmã tem 8 anos de diferença e meu irmão 6, então a gente já, tipo, quando eu nasci eles já estavam brincando eles junto e eu fiquei um pouco lá separadinha, mas eu sempre brinquei, dava jeito, brincava com eles, brincava com meus pais, enfim. Fui uma criança bem brincalhona, assim, digamos. Hoje é outra realidade, mas agora que tu falou no bairro Patronato, né? Pensando bem, o bairro Patronato ainda tem esse ambiente que poderia se brincar na rua, será? Hoje já não, porque ele tá mais, né, povoado, digamos assim, tá. Aí onde eu morava era perto ali da boate,
Então agora já tá outro lugar, assim, São não... as ruas, todas as ruas lá tem nome de flores, não tem? Isso, é. Qual era a tua flor? A Miosotis, que é uma flor, eu tive que procurar, porque eu Eu nunca já ia dizer, conheci. nunca vi. É um azul bem bonito, um azul assim da minha blusa, bem bonito, uma flor. Mas nunca vi pessoalmente a flor. Sim, tu pegou uma mais exótica. Mas aí o pessoal ficou marcado a rua Miosotis ali, já sabe. Lari, tu é terapeuta ocupacional, né? Isso. Eu queria saber se esses traços, assim... Primeiro, vamos fazer uma coisa antes, tá? A gente escuta falar sobre terapia ocupacional e a gente percebe que existe um certo desconhecimento sobre o tema, né? Eu vi, inclusive, um dia que tu fez um videozinho dizendo, assim, que o terapeuta ocupacional não é só brincar. Isso. Então, antes de eu te perguntar sobre a tua relação, explica pra gente o trabalho tão importante e que muita gente não sabe exatamente o que é o trabalho do terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar com as ocupações do ser humano. O que seriam as ocupações do ser humano? O seu dia a dia, o seu se vestir, as suas atividades básicas do dia a dia. Escovar os dentes, pentear o cabelo. E no momento que a pessoa fica com alguma limitação momentaneamente ou permanente, ela provavelmente precise de um auxílio de uma terapeuta ocupacional para se adaptar a essa nova realidade, esse novo dia a dia. Saber ou utilizar aquele braço, né? Porque muito se acha que a pessoa, digamos, né, quebrou o braço ou perdeu o movimento do braço, que vai abandonar aquele braço. Pelo contrário, tem que estimular, né? E ainda estimular de uma maneira que o teu cérebro consiga lembrar de como era antes ele funcionando. Então, até para não morrer as conexões. Então, assim, a terapia ocupacional, ela trabalha com a volta, digamos assim, da função. A fisioterapia, ela volta o movimento. E a terapia ocupacional vai te devolver aquela função. Tu conseguir voltar, pentear o cabelo, conseguir comer, usar um talher de novo. A minha mãe teve um AVC e ela ficou com uma hemiplegia, metade do corpo dela ficou paralisada. E a gente sempre achava que era algo para ela, assim, o que importava para ela, na verdade, ela precisava somente abrir uma carta. Era o que ela mais sentia falta. E eu pensava que ela queria, sei lá, voltar a cozinhar e tudo mais, eu como filha, né? Mas para ela o que mais importava era o abrir a carta. E a diferença da terapia ocupacional também é que a gente trabalha focando no que a pessoa deseja, no que a pessoa está precisando. Pensando na criança, a terapia é voltada no que a criança gosta de brincar, ensinando ela a brincar, porque muitas vezes a criança não sabe brincar. Sim. O meu filho, por exemplo, ele pegava o carrinho e girava a rodinha e para ele aquilo era divertido, mas precisou uma terapeuta ocupacional sentar no chão, ficar na mesma altura que ele, brincar, se entregar, mas aquele brincar assim, usar expressões e ensinar ele a brincar, porque a criança com autismo aprende muito na imitação, visualizando. E eu acho que deu para explicar um pouquinho. Não, muito. Eu nunca tinha escutado uma explicação tão completa. Inclusive, achei super interessante. Mas isso me remete muito, então, ao cuidado, né? Essa parte da reabilitação, de uma nova vida e do cuidado. Por isso que eu quero te perguntar se lá na infância, na adolescência, já existiam traços de que tu iria para esse lado, tu iria optar por... Como que tu escolheu o curso? Eu sabia que eu gostaria de trabalhar com crianças. E eu fui pro lado da pedagogia. Mas eu vi que na pedagogia não era exatamente aquilo que eu queria. Mas na pedagogia eu descobri Chegou a cursar? Eu fiz 3 semestres. E daí eu tive uma cadeira de inclusão, coisas assim. E eu falei, não, é isso que eu queria. Mas então eu achei que era educação especial. Daí fiquei um tempo tentando para educação especial também. Só que o curso de terapia ocupacional, na verdade, existia aqui só na UFN e na UFSM surgiu depois. E daí no primeiro ano que surgiu, eu prestei o vestibular, só que foi muito concorrido, não deu ali. Mas no segundo, prestei, passei e quando eu comecei a cursar, eu falei, era isso que eu sempre quis fazer na minha vida. E é voltado com criança. E eu, durante a faculdade, eu fiz o estágio, né, que a gente faz os estágios, e fui diretamente para estimulação, intervenção precoce.
E lá eram muitas crianças com autismo. E futuramente, né, foi, digamos, uma pré-aula. Tu estava se preparando para a tua própria aí. maternidade. Isso aí. Tá, e daí quando tu terminou a faculdade, tu disse que te realizou quando tu chegou lá. E quando tu terminou a faculdade, tu chegou a... Eu vi tu falando também que chegou algum momento que tu percebeu que não iria pra TO, de um estágio, de alguma coisa do tipo. Como que foi esse processo? É porque teve alguma questão, assim, num estágio, no final da graduação, que não foi muito legal, mas hoje, né, com muita terapia, eu entendi que foi algo lá pessoal, professora e aluno, né? Mas eu cheguei, assim, a pensar em não é pra mim isso, sabe? Até porque eu ouvi, né, da professora que eu não ia ser uma terapeuta ocupacional. Foi bem, né, pesada aquela, né? Mas eu acreditei naquilo. E daí, depois de muita terapia, a terapeuta me fez ver que eu estava atuando tanto comigo, com a esclerose múltipla, porque no meu dia a dia eu faço várias adaptações, assim, digamos, para conseguir, né, chegar no fim do dia com energia, digamos assim. E querendo ou não, pro Otto, eu acabo que, termina, digamos, a terapia. Em casa, a gente sempre continua, ou antes da terapia, a gente tá sempre estimulando e, querendo ou não, muito do que eu aprendi na faculdade. Com certeza, tu tá aplicando todo o teu conhecimento, tanto pro teu filho quanto pra ti, né? E eu digo que a terapia ocupacional, ela não tá na minha vida à toa, assim, sabe? Foi. E a Pano Estilo, no fim, também surgiu, se a gente vai estudar meio a fundo, é uma geração de renda, digamos assim, né? Que acabei criando. E agora, futuramente, também quero ensinar outras mães ou pessoas com esclerose múltipla a fazer o que eu faço, porque é algo acessível, algo que eu consigo fazer, sabe? Então, é em planos. Mas, Lari, só pra gente ir numa ordem cronológica. Sim. A Pano veio antes ou depois do teu diagnóstico? A Pano veio depois do meu diagnóstico. O meu diagnóstico da esclerose múltipla iniciou lá em 2014. Eu ainda estava cursando a faculdade. E daí até foi bem na época assim que eu estava cursando neurologia e fui saber o que era a esclerose múltipla, né? Só que a esclerose múltipla é bem complicadinha, assim, para fechar um diagnóstico. Tem toda exames, tem a fazer também a punção lombar, que é aquele exame que, né, tira o líquido da medula, enfim. Uns exames bem complexos, mas no fim, acabou que em 2017... fechou o meu diagnóstico da esclerose múltipla. Tá, e quais foram, pra gente entender, quais foram os primeiros sintomas, o que te levou a ir ao médico e ir atrás de um diagnóstico? Primeiro, eu sentia a minha visão muito embaçada ou enxergando duplamente, digamos assim. Mas na época da faculdade eu usava lente de contato. Uhum. E eu pensei assim, que já estaria na hora de trocar. A gente sempre vai achando que é outras coisas. Sentia muita dor na nuca, só que não é bem na nuca, é um pouco mais acima, assim, na cabeça. Só que eu achava, tensão, né, estar nervosa e tudo mais. Mas o que me levou a procurar realmente um neurologista foi porque eu estava tomando café da tarde, assim, com a minha mãe. Ela já tinha tido um AVC antes, né? E eu senti o meu rosto todo ficar dormente e a minha pálpebra do olho direito meio, caiu, assim. Uhum. Eu senti que o olho fechou, mas eu não entendi. E eu vi que pela cara da minha mãe que algo estava errado, assim, né? Porque ela ficou assustada. E eu pensei, e agora como é que eu vou ir, né, pro hospital? Só que aquilo durou uns minutos e voltou ao normal. E eu pensei, bom, então acho que foi, sei lá, o AVC, que dá aí transitório, isso. Porque ela já tinha tido, nossa, fiquei apavorada. Mas daí fui no neuro, ele pediu os exames, a ressonância. E daí esse neuro me encaminhou para um outro neuro que era especialista e daí falou da esclerose múltipla, assim. Quando ele falou, eu já tinha visto, né, na faculdade o que era. É bem aquela coisa de filme, assim, parecia que tudo ficou, eu não ouvia mais nada, aquele zumbido, assim, sabe, e a mãe foi junto, assim, é meio loucura levar a mãe recém, né? Tinha tido o negócio, mas era também não tava esperando. Exato, né? De uma companhia. Enfim, mas aconteceu. E
Só que daí é isso. Como a esclerose múltipla tem que fazer ressonâncias de 6 em 6 meses, tem que estar indo no neuro, a medicação, na verdade, é pelo SUS, mas, digamos, eu tenho que tomar antidepressivo, todas essas coisas, né? Então, acabou surgindo a Pano e Estilo para poder ajudar nos custos, né? Nessas valores que eu precisava, né? Mas aí tu falou do diagnóstico, né? Que ele é demorado, porque ele precisa de vários exames até chegar. E quando tu te deu conta, não, o resultado é esse, o que tu fez a partir daí? Como que tu lidou com isso? Eu fiquei assustada, sim, né? Porque por mais que tivesse conhecido na faculdade, vi que, né, é uma doença que não tem cura, mas ela tem o tratamento, né? E tu fazendo uma atividade, se cuidando para pode ter uma vida, né, tranquila. Mas a gente, quando vem um diagnóstico, a gente, né, querendo ou não, o mundo da gente, né, cai, né? E aquela coisa, vou poder casar, vou poder ter filhos e tudo mais, mas por eu ter, né, um médico, o neuro do meu lado, eu acabei, quando engravidei, procurei ele, tive toda a assistência, foi tudo ótimo, assim, sabe? Não teve problema nenhum. A gente, pode ter realmente, né, uma vida normal, mas com adaptações, eu digo assim, né? Não dá pra, digamos assim, contar muito com o amanhã, porque a gente não sabe como é que vai estar no amanhã. Hoje, tá bem, o calorzinho até não é tão benéfico pra esclerose múltipla, mas o frio demais me causa, digamos, dores. E já o calor não tem tantas essas dores, então já me deixa mais animada, já me deixa mais disposta, digamos assim, né? E a esclerose múltipla, por atacar o cérebro, a minha esclerose múltipla pode ser totalmente diferente da esclerose múltipla do outro. Eu ia te perguntar, existem níveis? Existem tipos de esclerose. A minha é uma que acontece, digamos, os chamados surtos, que é quando o corpo nos ataca, enfim, e acaba machucando, inflama lugares, digamos, no cérebro, que é chamado de surto. Daí tu precisa ir para o hospital, tomar uma medicação intravenosa como é que é, corticoide, é pesado, né? Então, mas tu fica uns dias tomando. E tem umas outras 2 tipos que eu não sei explicar direito, assim, muito, mas eu sei que uma quase não dá sintoma, mas tu vai piorando com o tempo. A esclerose múltipla, ela não vai digamos, levar à morte, mas isso uma amiga minha que tem esclerose que sempre fala. Ela não vai te matar, mas ela vai te machucar, digamos assim, tu vai ter uma vida mais dificultosa um pouquinho por sentir dores ou ter alguma sequela, depende, sabe? Mas assim, por causa dela, tu não vai, digamos, falecer, né? Diferente aquela lateral, a amiotrófica, que daí, né, é progressiva, que fala? Agora me fugiu a palavra. Enfim, tu vai piorando até a morte, né? Mas não é uma coisa nas redes sociais, conversa também sobre autismo. E na volta, agora ela estava nos falando a parte do diagnóstico, como foi para ela. Na volta do intervalo, a gente vai ficar sabendo como que ela começou a empreender e como que funciona essa carreira nas redes sociais agora que ela está aí dividindo conhecimento e experiências com todo mundo. O DNA vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já.
Chega a 4ª Colônia Banda do Serafim para ver, ouvir, sentir e se divertir. Espetáculo de bonecos do grupo Pregando Peça. Dia 19. Realização: Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Informações: pregandopeça.com.br. Clínica da Cia dos Bichos. Completa porque tem atendimento 24 horas. Especialistas em oftalmologia, dermatologia, ortopedia e outras áreas. Setor de isolamento para doenças infecto-contagiosas. Raio-X, ultrassom, exames clínicos e laboratoriais. Tudo em um ambiente equipado para cuidar com carinho e responsabilidade dos nossos bichinhos. Seu pet precisa de atendimento? O endereço certo é a Clínica 24 Horas da Cia dos Bichos, na Professor Teixeira, 1586. Agora, assinante do Diário tem desconto em diversos cursos da Sobresp, como odontologia, psicologia, gestão e muitos outros. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o Diário no WhatsApp 55 3213 7272 ou acesse diariosm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial. O Grupo Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas: Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando. Conheça o Essere Natura, um condomínio fechado e projetado para oferecer uma infraestrutura diferenciada, perfeito para quem busca uma experiência de vida completa, com 140 mil metros quadrados de área. O empreendimento garante muito conforto e as melhores vivências para a sua família. Construtora Icosaedro, 55 30 25 2020. Essere Natura, sua casa de campo no Recanto Maestro. Adquira conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Larissa Dornelles, que está dividindo um pouco da vida. Contou recentemente pra gente sobre o diagnóstico da esclerose múltipla, mas agora eu quero te perguntar, Lari, sobre o teu empreendimento que tu lançou na pandemia, Pano Estilo. Da onde que a Pano Estilo surgiu? A Pano Estilo surgiu, eu conto essa história, que foi a dor de eu não encontrar o que eu gostaria de ter para minha casa. A gente morava num apartamento e ia ter a mudança para a casa nova. E daí aquela coisa, vamos procurar coisas, né, por um enxoval, como a minha mãe disse. Sim. E quando eu fui ver questões de pano de prato, ou até mesmo cozinha, e eu gosto ainda dessa linha mais minimalista, dessa coisa mais clean. E não era o que eu encontrava, né? Eu encontrava só o desenho da galinha, da vaquinha. Isso, aquele basicão, a vaquinha, fazenda. Mas na internet já havia, só que quando eu fui ver, por ser em outros lugares, o frete deixava inviável. E eu sempre naquela coisa, sou um pouco teimosa, e falei, não, eu quero isso, eu quero. E acabou que surgiu, né? Primeiro foi pintado à mão e aquela coisa, pensei, né, num nome, assim, mas também Pano e Estilo, porque eu também já pensava em ir ampliando, sim, né?
Mas acabou surgindo, fiz um Instagram, peguei 10 panos, assim, fiz fotos e lancei. E apostei muito nas digitais influencers, né? Fui mandando um recebido aqui, um recebido ali. E o pessoal foi me conhecendo. E acabou que tá dando muita demanda, assim, E é algo que tu gosta de fazer. Sim, é um envolvimento, assim, né? Eu me envolvo ali, é muito bom. E começou muito assim, eu criei uns, né? Só que depois foi vindo muito as clientes querendo algo mais personalizado, mais algo se fazia logo da empresa, ou se fazia... E acabou que virou um personalizado mesmo, porque, tipo, eu fui atendendo tudo os pode pedidos. fazer, né? Tudo. E daí, acabou que... daí, então, foi crescendo, foi aumentando ali as fotos, botando foto. E nisso também o Instagram se modificou, né? Porque ele era uma rede de fotos e agora é vídeos. Então, a gente tem que estar sempre, né, aprendendo, se virando. Mas é algo assim que... eu digo que hoje a Pano Estilo virou uma rede de apoio pra mim, assim, sabe? É algo que... Nossa, aquela coisa, levantar de manhã, já tá ali, dá oi, gente, e o pessoal gosta dos produtos, tá sempre olhando, mandando ideias, É que ela me parece que vai bem além da comercialização do teu negócio, que são os panos personalizados. E sim um canal para que tu possa dividir e falar sobre assuntos tão importantes e falar de uma forma simples, né? Que existe uma clareza no que tu diz e tu tá passando a tua experiência. Me conta da maternidade, que nós estamos aqui com um moço na parte de dentro do estúdio ali, o Otto. Como que veio a maternidade para ti? Como é a experiência de ser mãe? E tu se intitula e fala sobre um termo que, para mim, até pouco tempo era um termo desconhecido e talvez muitas pessoas não saibam o significado: mãe atípica. O que é mãe atípica? Mãe atípica seria mãe de uma criança atípica. A atípica é o que, né, está fora do considerado, eu não vou usar, né, essa palavra, mas tipo assim, que não está dentro, né, daquilo. Então, as mães atípicas se titulam assim porque a nossa realidade é diferente da realidade das outras mães. A vida escolar é diferente, a vida em casa é diferente, né? É uma vida com muitas terapias. Então, é uma vida atípica mesmo, uma vida diferente. Então, por esse nome, assim, né? Mas a maternidade foi algo assim, a gente estava namorando ainda na época, eu e o Odi, e acabou que já quase um ano de namoro aconteceu, né, aquela coisa, surpresa. Não foi planejado, mas foi muito esperado e muito desejado, assim, no momento que a gente soube. E já, daí então, né, adquiriu a casa e foi toda uma construção, assim, para chegada do Otto. E como eu tenho esclerose múltipla também, a gente se preparou nessas questões, fui nos médicos, na obstetra. Precisava de algum tratamento específico, algum cuidado específico? A obstetra e o neuro se conversaram por cartinhas, digamos assim, né, receituários, se mandaram bilhetes. E foi pedido também uma avaliação de anestesia. Daí foi feita tudo, só que eu não, no dia do parto, aconteceu que o meu parto era para ser todo normal. Na verdade, eu estava indo na obstetra, conversando, era parto normal. O neuro tinha autorizado que não teria problema nenhum. Mas sim, mas de qualquer forma fez essa avaliação da anestesia. Mas no dia, aconteceu que eu fui para a maternidade porque estourou a bolsa. Só que lá já no dia se descobriu que o Otto tinha feito um primeiro cocô, o mecônio, né? E havia o perigo dele aspirar aquilo. Então precisou ser uma cesárea.
Só que faltou alguma comunicação entre eles e aplicaram anestesia, só que a anestesista não ficou sabendo da função esclerose múltipla. E daí eu vi que a anestesia não estava pegando e todo mundo estava achando demorado. E daí eu me dei por conta e falei, eu tenho esclerose múltipla. E daí a anestesista se deu por conta e trocou a anestesia. Daí eu acho que é alguma coisa da anestesia, mas eu não vou saber o que, né? Mas eu sei que tenho que ter esse cuidado, assim, mas somente isso, assim, na verdade. E aí, depois que ele é muito lindo, agora a gente tá olhando aqui. E o nome é muito bonito também, de onde veio a ideia de Otto? A gente conversou, e o Ode, e um pouco pelo O do Ode, mas eu acho muito bonito esse nome, Otto, sempre achei. E foi, assim, meio unânime, assim, Otto é Otto, sabe? E quando eu fiquei grávida, a gente já meio imaginava que seria o Otto, e era o Otto. Sempre foi. Mas é uma criança, digamos, muito tranquila, era digamos, parceirão para olhar séries, porque sempre falavam, olhem tudo que os seriados agora, porque depois não vai dar para ver. E não, era bem ao contrário, ele acabava olhando junto, era uma criança muito quieta. Mas depois a gente foi descobrir que essa criança muito quieta não poderia estar quieta. Na verdade, já era um sinal, né? Mas daí, aquela coisa, as mães, né, vão anotando ali. O teu conhecimento como terapeuta ocupacional, que tu disseste que estudavam isso. Te ajudou a diagnosticar ou quando é o nosso é mais difícil de enxergar? Assim, eu sabia que algo estava... Né, não estava certo, que tinha alguma coisa ali que fazia piscar o alerta. Mas o autismo mesmo, eu não é que eu não imaginava, eu acho que ainda estava aquela coisa, tipo assim, não querendo ver, uma negação, né, enfim. Mas agora, a terapia ocupacional me ajuda muito por saber compreender, digamos assim, o que acontece com ele, saber que a maneira de como agir, né, de tipo não sair, enfim, gritando, tudo mais, tem que ter toda uma paciência, mais um jeito, digamos, até mais demorado um pouco de falar, para ter uma compreensão. O Otto agora, eu percebo que também ele tem uma demora, digamos, para processar a informação, digamos. Teve uma vez que eu falei, dá tchau, Otto, dá tchau. E daí quando o Ode já estava lá na porta diante, daí que ele foi dar o tchau. Mas ele tem um tempo, então, um pouquinho mais demoradinho, mas ele, digamos, tendo paciência, persistindo, vai, sabe? É bem isso, assim, mas é calma. Quais foram as primeiras coisas que tu percebeu? O que te trouxe um alerta? O Otto, com 1 ano e 5 meses, ele era já muito, digamos assim, tagarela, mas na fase ainda das sílabas. Ele falava mamá, papapá, e papapá, umas coisas. E era bem falante, digamos assim, né? E olhava pra gente, ficava, tipo, trocava olhares, ria. Mas chegou ali com quase 2 anos, parece que aquilo desapareceu, assim, parece que eu brinco, mas digamos assim, parece que trocaram a criança, sabe? E depois, agora, quando tive que reativar os estudos, né, eu fui ler sobre a poda neuronal, que é uma coisa que acontece com todos os seres humanos, mas na criança com autismo, a poda neuronal acaba podando, cortando questões que eles tinham adquirido que era importante, só que a poda ali identificou que não era e cortou. Então o Otto já estava nas sílabas falando, né, babá, papá, e perdeu isso. Agora, com muita terapia, parece que não é da mesma forma que ele tinha antes, sabe? Mas é um trabalho que a gente sabe, né? Eu estudei sobre isso, que é algo assim, paciência, vai demorar um pouquinho, mas vai, né? E Lari, eu queria saber em que momento que tu decidiu dividir isso na internet.
diagnóstico do teu filho, do autismo, tu tinha pessoas que tu seguia, que tu ouvia falar sobre, se existia uma referência, como que foi pra ti? Eu já seguia pessoas envolvendo a esclerose múltipla, digamos assim, né? Mas nunca não. Mas eu não chegava eu falar sobre a esclerose abertamente no meu perfil lá. Até porque tinha essa questão que teve um tempo que ficou aquela coisa sem saber o que era direito, depois veio o diagnóstico e daí depois tem a questão de aceitação, enfim, mas até que ali na Pana Estilo, para aquela questão que depois a gente vai estudar sobre marketing e tudo mais, de tu ter que estar aparecendo nas redes, que as pessoas se conectam. Naquela coisa, a minha amiga até que me ensinou assim, que tipo, tu tem que ter persistência, às vezes não dá vontade, mas tem que aparecer lá, né? Constância. E a gente vai lá. E daí nessas, assim, eu acabei me sentindo segura e eu falei assim, quer saber? A minha realidade é essa. Vai ter dias que eu não vou conseguir entregar o pedido, vai ter dias que o Otto não vai estar legal. Então, as minhas clientes precisam saber a minha realidade, né? Que pode acontecer de eu, fulana, não vou conseguir entregar hoje o pano. Tipo, teve vezes que o pano já estava pronto e num descuido, porque eu faço lá na minha casa mesmo, né? E por um descuido, o Otto, óbvio, um menino muito educado, ele pegou o pano para limpar a boca. E daí acabou o trabalho, né? Eu não pude nem xingar o fofinho, porque ele estava, né, fazendo algo correto. Sim. Mas então, acontece, né, coisas. Então, eu gosto de ter essa abertura, essa conexão, essa conversa. E é algo que eu vejo que dá muito bem, as pessoas super entendem, tipo, quando vão encomendar, já encomenda assim com uma bela intensidade, até por saber que pode, né, atrasar, que pode dar alguma coisa errada. Mas tem essa parte que tu falou, eu achei interessante, não tinha pensado por esse lado das pessoas entenderem a tua realidade, né, sobre possíveis para fazer e tal, mas e o lado da inspiração e o lado de dividir conteúdo? Eu fico pensando assim, o quanto isso deve ser interessante, isso deve acalentar mães que estão passando por essa dificuldade. Sim, tu não é médica, mas tu tá ali contando a tua experiência, que talvez elas estejam passando por isso. Quanto que isso deve ser interessante? Sabe, Camila, que isso daí acabou que eu fiz esse desabafo no fim para me ajudar. Mas, no fim, contando sobre o meu dia a dia, sobre o que o Otto faz ou deixa de fazer, muitas mães vieram conversar comigo e dizer, nossa, o meu filho também faz isso, o meu filho também faz aquilo. Eu digo, calma, né, não é por... Sim. Mas vamos avaliar. E, no fim, muitas acabaram também chegando com tempo no diagnóstico. E, em seguida, elas vêm, tipo, me agradecer por eu falar naquilo ali, porque foi através dali, tipo, por causa dos panos de pratos legais, mas eu também acabo falando sobre essas questões, que elas acabaram tendo acesso a isso, porque você tem gente falando sobre esclerose, sobre o autismo, mas eu noto que é umas linguagens mais médicas. E tá tudo bem, eu consumo muito isso, mas eu noto que tem mães que às vezes não para poder entender o que está passando já com o filho, tem que ter alguém falando mais a língua, né, digamos, algo mais acessível para, enfim, saber o que está acontecendo, e depois a gente vai e procura, né, um especialista, enfim. Mas por eu estar já falando sobre isso, eu digo que eu tinha abandonado a TO, mas a TO tá vindo agora com tudo na minha vida. Não, no fim das contas, ela te cerca sempre. E agora, tipo, digamos, a parte profissional, digamos assim, porque já tô sendo chamada em escolas para falar sobre o autismo, explicar o que é o autismo, ou como ajudar na escola. Agora surgiu um convite para em Silveira Martins para dar, digamos, uma capacitação. Na verdade, não é bem essa palavra, mas tipo assim, aos tutores que acompanham as crianças. E daí, tipo, nossa, eu penso assim, ainda bem que eu comecei a falar sobre isso aqui, sabe? Porque tá me abrindo
tantas portas. Eu digo assim, é um simples pano de prato, mas esse pano de prato me dá uma voz que tu não tem noção. Eu sou muito grata. Fiquei emocionada agora também. Eu imagino, e imagino o quanto esse teu pano de prato deve ter ajudado pessoas além do pano de prato, Além né? de secar a louça. Além de secar a louça. Eu digo que o meu pano de prato, ele me ajuda muito mais do que além de secar a louça, né? Com certeza. Mas agora, nesse clima de emoção, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e o DNA volta já já. Bosque, empresa de locação de plantas ornamentais e imobiliários, com a missão de levar a beleza viva da natureza para transformar ambientes e contribuir com harmonia e sofisticação. Somos parceiros de decoradores e salões, com o objetivo de embelezar eventos empresariais, entre outros. Atendemos mensalistas, como instituições, restaurantes, escritórios, shoppings, postos e bares, com equipe qualificada para manter todos os cuidados e trocar as plantas periodicamente. Promoção Junte e Compre do Diário. Todo mês, diversos produtos com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário, no Elegância Center Shopping, ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo WhatsApp 99139-5223 e saiba mais. Amiga, olha que embalagem linda do novo lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei. Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Dia dos Pais na Super Colchões é assim, confortável como um abraço e o carinho dele. Não perca essa oportunidade e garanta sonos perfeitos e saudáveis no dia dele. A oferta é imperdível. Para compras à vista, você pode ganhar 25% de desconto em até 4 vezes para pagar ou em até 12 vezes no valor a prazo. Super Colchões, no Dia dos Pais, uma escolha inteligente. Rua Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 55-3221-8035. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. DNA. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a Larissa Dornelles. Agora, dando uma olhadinha aqui no Facebook, vendo os recados, tem aqui João Vitor de Lima. João, ele disse: maravilhosa Larissa Dornelles, sou fã. A Josi Scherer mandou: Lari, querida. A Ivani mandou boa tarde. A Antonieta também, boa tarde. Então, o pessoal hoje te mandando recados. Ai, que amor. Agora, quero te dizer que agora nós temos uma parte que são pessoas, especialistas. A gente falou tanto em diagnóstico aqui, mas o diagnóstico do momento ele não é médico. Esse diagnóstico são são especialistas em Larissa Dornelles. Vamos escutar, por favor, Cabala, os 2 primeiros áudios. Bom, uma característica muito marcante que eu vejo nela, assim, ela era muito tímida. E ela, quem vê ela assim hoje dando entrevista, participando de lives,
E os stories dela não imagina a timidez que era esta menina. Uma dificuldade tremenda de apresentar trabalho na escola, mas bastava tocar o El Chan que ela já saía descendo até o chão. Aí a timidez ia embora. Tarde, ouvintes da Rádio CDN, programa DNA. Eu fui convidada hoje para falar sobre essa minha amigona que tá aí, a Lari. Dona Pano e Estilo, como a maioria conhece. A Lari tem uma história de vida incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa, pra cima, guerreira, batalhadora. Amiga, tu me ensina muito toda vez que a gente tem oportunidade de conversar. Tu precisa adivinhar quem sou eu, mas eu não vou entregar o ouro tão fácil. Meus filhos adoram se balançar num brinquedo que a tia Lari deu. Quem sou eu? Lari, quem são as donas dessas vozes? Meu Deus. Bom, a primeira voz, minha irmã me expôs assim, como assim? Contra todo mundo que eu rebolava até o chão. Não, mas faz parte. O El Chan faz parte da metade da população. E a segunda voz... Aí a minha irmã, ela te acompanha. Como que é o nome dela? Letícia Dornelles. Letícia, um beijo, me dá um oi ali no Insta, diz que tu é irmã da Lari. E a segunda voz é a Maria Paula, dentista do Otto. Que nós encontramos aqui. Exato, essa pessoa ali. Viu só que tarde de encontros. Conexão total. E ela é uma pessoa, assim, que eu também aprendo diariamente com ela. Eu me inspiro nela, porque ela é uma dentista, odontopediatra maravilhosa. E de seguida também tá nos stories falando. E é a pessoa assim que eu me inspiro assim, tipo, eu quero ser uma Maria Paula. Viu só, Maria, que bonita essa declaração. Cabala, então agora a gente vai meio que correr contra o tempo. Vamos escutar os 3 próximos áudios. Oi, Lari, tudo bem? Eu acho que tu vai me identificar já pela voz, né? Mas queria dizer que eu admiro muito a Lari, assim, em toda a jornada e trajetória de vida dela, sabe? Nós temos muitas coisas em comum. Uma delas é ser mãe de crianças atípicas, sabe? São coisas que nos unem. A gente pensa em vários aspectos também de vida, em relação a ambições que a gente tem, sabe? Eu acho que a nossa relação é muito de minar a confiança da outra, tá? Vamos ver se tu consegue adivinhar quem é, então. Beijão. Eu conheço a Lari desde a faculdade. Foram muitos rolês no DCE, Aldeia, Balari. O jeito que a gente se conheceu foi um pouco inusitado. Eu estava vomitando no banheiro do Morotim em um baile da pedagogia. E a Lari simplesmente me ajudou. Do nada, segurou o meu cabelo. E uma pessoa que ajuda uma desconhecida no banheiro é diferenciada, né? Então essa Lari, ela sempre teve esse dom de cuidar. Hoje em dia, ela é uma mãe excepcional, faz de tudo pelo Otto. Eu tenho muito orgulho de ser amiga dela. E além de ser essa super mãe, ela é uma empreendedora que me enche de orgulho. Eu te amo, amiga, que Deus abençoe toda a tua trajetória. Continue abençoando. É só sucesso. Beijo. Eu conheci a Larissa há muito tempo atrás. Ela ainda era estudante de terapia e foi voluntária em uma associação que eu também atuava como voluntária de uma condição de saúde. E olha como o universo conspira, né? Muito tempo depois, a Larissa descobriu que tem esclerose múltipla e essa mesma comunidade em que ela acolheu, que ela ajudou, hoje acolhe e ajuda a Larissa. Mãe atípica, mulher empreendedora, uma baita de uma parceira, uma amiga linda que eu tenho de muito tempo e que vai continuar assim. Ai, que lindo. Meu Deus, vocês querem me matar, gente. Tá, enquanto tu te recupera, depois tu fala os nomes para agradecer essas pessoas. Eu tenho um recado muito especial, que é do moço que tá aqui perto. Vamos ver o que tem para te dizer.
A Larissa é a pessoa mais legal do mundo, porque ela brinca muito comigo, ela me aperta, ela me abraça, ela me beija, ela faz muitas coisas divertidas, ela me busca na escola, ela me leva para um monte de lugar especial, ela também me faz trabalhar, ela já me fez estagiário da Pano Estilo, mas eu gosto muito. Às vezes eu atrapalho ela um pouco, às vezes eu destruo algumas coisas, mas ela me ama tanto que ela só responde com beijinho. A Larissa é a melhor mãe do universo. Ai, meu Deus. Tem umas duas assim. Ai, essa é uma... Como é que eu posso dizer? Uma apresentação do pai do Otto, do hoje, né? Agora me fugiu a palavra, mas assim... O Otto, meu filho, infelizmente ainda, ele não fala, mas... É isso, eu acho que se ele pudesse falar, nossa, se ele falasse isso, eu ganharia o prêmio de mãe do ano, enfim, é o melhor prêmio do mundo. Eu te amo, meu filho, tudo que eu faço é por ti, meu filho. Te amo. Ai, que lindo, Lari, mas com certeza o pai traduziu bem os sentimentos dele. Parabéns hoje. Hoje tem mais, olha só, a gente já se perdeu aqui. Fiquei super emocionada também e achei de uma sensibilidade do... É Odi, né? Odi. Uma sensibilidade do Odi ter feito um recado falando pelo Otto. E certamente o Otto te diria isso e muito mais também. Que ele é teu estagiário, né? É, meu estagiário, fofo. Mas eu vou te dizer que assim, ó, ele é um trunfo naquele Instagram. Quando ele aparece, certamente bomba. O pessoal gosta dele. Não, eu posto pano. Ah, que lindo. Mas é o Otto, nossa, dobra as visualizações. E a mamãe fica boba, né? Quem que não ama, que ama seu filho, né? Com certeza. Mas depois eles ficam adolescentes e não deixam mais tirar foto. Então tu tira bastante agora. Ainda bem que todo Segue mundo meu conselho. Ai, eu sei o que eu tô falando. Vamos então escutar mais um áudio, Cavalo. Oi, Lari, te conheço mais ou menos uns 15 anos. Te conheci no Macondo, que era uma festa que a gente adorava ir aí em Santa Maria. Quando eu lembro de ti, lembro de fotos que tu gostava de tirar, Fresno, de Ferreiro, aquela época, nós bem adolescentes. Muitas festas na tua chácara que a gente ia. O chacreiro, como é que tu é chacreiro, inclusive? Agora, uma história legal entre Dalari e eu, a gente na praia, em Capão da Canoa, na sacada, ouvindo Ivete Sangalo cantando aquela música toda boa, lembra? E eu e a Lari, a gente adorava decorar as falas da Ivete Sangalo. Então a gente cantava tudo, todas as músicas e ainda mais do que ela falava no show ao vivo. Gosta de menino, coisa fofa de mamãe bagunça no verão. Ai, quem é esse amigo divertido? Esse é o Marcelo. Celo, ele, assim, é uma saudade, porque ele morava aqui em Santa Maria, só que agora ele foi lá em Porto Alegre, tá advogando, maravilhoso. E é uma saudade, assim, das festas. E realmente, essa da Ivete era uma sacada, assim, a gente... é o Estão show, se achando no trio né? elétrico, né? Não, é assim, sei lá, 20 e poucos anos. Nossa, brincadeira infantil, né? Aqui. Ai, olha, mas assim, ó, melhores momentos de diversão é Marcelo e Darlene, que eu acabei não falando antes, né? Mas eu ia te dizer, eu vou os minutinhos finais aqui, vou deixar que tu retribua e agradeça esses recados lindos. Tem mais um? Não. Tá. Então, uma das primeiras vozes lá, então, falando foi a Vanessa, que é a mãe atípica também. A filha dela é uma linda. E eu aprendo diariamente também com a Vanessa. E agora ela tá, assim, advogada e, assim, no direito das pessoas com deficiência. Então, assim, é alguém que... muita parceria a gente vai ter aí pela frente, porque agora que eu vesti a camisa de vou falar de autismo, vou falar de esclerose múltipla, que é, como diz Isa, né, a gente tem boca, agora vamos falar sobre isso, e como tem muita gente, né, se beneficiando. A outra voz, então, da menina que eu ajudei no banheiro, que estava, né, passando mal, é a Darlene, minha amiga maravilhosa, que é amiga minha e do Celo.
E ela também, você foi lá pra Porto Alegre, agora ela faz as colorações pessoais maravilhosas. Eu fiz a minha cartela de cores, linda. E é assim, amizade anos e anos, né? E a outra moça é a Márcia Bernardin, que ela tem esclerose múltipla e foi a pessoa que, quando eu fui, né, diagnosticada, eu fui atrás, e a pessoa que falava na época sobre esclerose e Santa Maria era a Márcia. E a gente, né, eu fui antes, né, do diagnóstico, eu já fui lá, fiz essa agora me fugiu o nome, voluntariado, né, na associação. E depois a vida dá essa, né, reviravolta e mostra, tu não entrou ali nessa associação por acaso, meu amor. A tua vida cheia de destinos tipo assim, traçados. Não entendeu o recado, filha? Então, né, tá aqui. Desculpa ter cortado. Tá bom. Pra gente finalizar, agora a gente vai pra um check-up. Eu vou te fazer umas perguntas e tu me responde com a primeira palavra, frasezinha que te vier na mente. Tá bom. Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha na tua trajetória? De não ter desistido, ter seguido em frente. Existe algum arrependimento? Ai, de não ter feito a cirurgia bariátrica antes, que foi um divisor de águas. Tu fez, mas era mais uma pauta, essa eu não sabia. Volta aqui. Então vamos ter que fazer uma segunda edição, tu tem assuntos bem importantes. Antes, e existe uma saudade? Ai, meu avô era alguém que meu avô falecido, né? Mas e também meus amigos, Célia e Darlene, que estão lá em Porto Alegre, que é uma saudade, assim, diária. Mas se bem que hoje no Instagram a gente, né, fala acaba muito, que aproxima, né? Mas uma saudade, assim, que era uma referência de avô, sempre passeava, assim, era meu avô. E qual seria o teu sonho? Como que tu te imagina daqui 10 anos? Eu quero estar como terapeuta, como TO, mas eu sei que eu não vou poder ser a TO clássica de ir no chão, né? Então eu quero ser essa terapeuta que vai ajudar as famílias, os pais, né? Porque as crianças, ainda bem, a gente deve ser um suporte muito importante. A gente também, está muito assistido, está muito bem assistido. Mas eu vejo os pais, sabe, Sim. assim, que precisam dessa escuta, como que eles precisam, né, de um... né, graças a Deus, graças ao universo, a terapia ocupacional entrou na minha vida e eu tô tendo de direção, assim, mas eu fico pensando, e um pai que não tem noção nenhuma, e uma mãe que, né, não tem essa noção, então eu quero muito ajudar nesse sentido. Estarei aqui torcendo e depois tu vem nos contar. Pode deixar. Se esses planos deram certo, porque eles vão dar. Porque, pelo que eu percebi, tu vai atrás e as tuas coisas funcionam. Lari, a gente vai encerrando o DNA de hoje por aqui. Foi um prazer imenso conhecer um pouco dessa tua trajetória tão inspiradora e uma mulher tão forte. Obrigada mesmo. Obrigada. A gente vai encerrando essa sexta-feira com essa baita história, digamos assim. Muito obrigada, um bom final de semana a todos vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.